Mudança na Constituição pode permitir que municípios discutam constitucionalidade de leis no STF. E Programa Município Brasil estreia debatendo desvinculação de receitas. Olá, você acompanha a partir de agora as notícias que marcaram esta sexta-feira no Senado. Atualmente, a Constituição Federal permite a 9 atores ou instituições políticas a prerrogativa de pleitear junto ao Supremo Tribunal Federal ações para definir se determinada lei está ou não de acordo com a Carta Magna. Uma proposta de mudança à Constituição quer ampliar esse direito. Ações no Supremo questionando a constitucionalidade das leis é prerrogativa de agentes do mundo político, como o presidente da República, governador e as mesas da Câmara, do Senado e de Assembleia Legislativa, e mesmo o partido político com representação no Congresso, mas também da OAB e de confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Mas agora, deputados e senadores examinam a proposta de estender a entidade representativa de municípios, a exemplo da CNM, Confederação Nacional de Municípios, a prerrogativa de propor essas duas ações. A direta de inconstitucionalidade, usada para combater norma em desacordo com a Carta Magna do país, e a declaratória de constitucionalidade, que pede ao STF para definir que certa norma é legal, evitando insegurança jurídica e definindo a correta interpretação. Eu acho da maior importância que os municípios, que são entes federados, em igualdade de condições com a União e com os estados, tenham a legitimidade, possam ter representatividade perante a mais alta corte do país, na defesa dos interesses do município. No mérito, a PEC apresenta-se como oportuna, pois não há quem represente os municípios entre os atuais legitimados para propor as ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. É uma emenda singela, mas de grande impacto a favor da Federação Brasileira e em prol dos municípios de nosso Brasil. Ampliar o seu leque de participação no aspecto constitucional, institucional, para dar autonomia, liberdade, para que ele possa buscar os seus direitos, significa garantir os direitos da população. E acho que essa é a grande premissa do parlamentar, de adaptar as leis às reais necessidades da população. Na sessão plenária desta sexta-feira, senadores debateram temas como reforma trabalhista, equilíbrio orçamentário e uma obra que trata do futuro do Brasil. A senadora Gleisi Hoffmann elogiou o livro recém-lançado Brasil em Transição, uma coletânea de artigos de economistas. Segundo ela, a obra apresenta uma visão otimista sobre o futuro do país. Para os autores, o Brasil enfrenta uma crise grave, sem ter entrado em colapso. E, ao contrário, fortalece instituições que se mostram capazes de manter o país no rumo. O Brasil, segundo eles, parece ser uma dessas exceções. Um dos poucos países dos últimos 100 anos e dos próximos 100 anos que fará a transição para se tornar desenvolvido. Em a parte, a senadora Ana Amélia discordou. Eu sou uma pessoa otimista, eu quero o Brasil crescendo sempre, independente de quem esteja no poder, se o seu partido, o meu partido, o partido que for. Mas eu queria dizer que a OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, hoje informa que o Brasil terá o pior desempenho na criação de empregos comparado a 43 países da OCDE. Esse dado praticamente revela com muita clareza que os trabalhadores desempregados estão pagando a conta de um desarranjo e de um desajuste na economia muito grave. As duas senadoras também debateram sobre a eventual reforma trabalhista, na qual itens negociados entre patrões e empregados poderiam prevalecer sobre os direitos previstos em lei. Quando e se nós votarmos aqui o negociado sobre o legislado, todos os direitos trabalhistas entram nessa discussão, todos. Isso é cláusula pétrea, senador.
senadora, isso não pode negociar 13º nem férias. Todos entram. Desculpa, senadora, é cláusula pétrea. Todos entram em negociação, inclusive redução dos valores. É cláusula pétrea o salário e vão entrar em redução de valores. Já os senadores Lindbergh Farias e Aloysio Nunes debateram sobre o limite dos gastos públicos. As famílias não estão investindo. Se o Estado não investir mais para puxar a iniciativa privada, a economia não reage. Quando a gente entra... Então, o que nós defendemos em tese é o seguinte: momentos de desaceleração, ampliação de gasto, de investimento por parte do Estado. O que não pode é você imaginar uma conta elástica ao infinito para poder colocar ali as suas demandas. Porque atrás de cada gasto público você tem um interesse social, um interesse, enfim, político. Eu acho que nós temos que fazer um esforço, todos nós, de nos adequarmos à realidade para que as políticas anticíclicas que Vossa Excelência defende e que eu penso que em determinadas circunstâncias são realmente úteis, elas possam ter viabilidade, porque senão o remédio agrava a doença. União, estados e municípios querem que o Congresso aprove projetos que desvinculam receitas. O objetivo é desengessar o orçamento e facilitar o remanejamento de despesas. O tema não é consenso entre os parlamentares e é um dos destaques da edição de julho do Município Brasil, que estreia amanhã. O bolo de cacau com amêndoas é o carro-chefe desta confeitaria, mas tem também os pães de abobrinha, de beijo e até o francês. Tudo para agradar a clientes especiais, alérgicos ao leite e ao glúten. Só que antes de os produtos chegarem à prateleira, Tiago, que comanda a confeitaria, tem muito trabalho atrás do balcão. E não é só para preparar as comidas. Ele quebra a cabeça na hora de fazer as contas. Querendo ou não, você tem que fazer meio que um malabares com as coisas. Você tem que tirar dinheiro daqui e colocar ali. A empresa do Tiago já passou por várias crises. Ele já precisou demitir funcionários, fazer promoções, renegociar com fornecedores e, no momento mais difícil, reinvestiu o dinheiro do 13º da sua equipe em uma nova loja e aumentou as vendas em 5 vezes. Sorte dele que pode remanejar os recursos. Já as prefeituras... Cada cidade precisa investir obrigatoriamente 25% do orçamento em educação e 15% em saúde. Tem ainda a folha de pagamento, que em média consome 50% dos recursos municipais. Basicamente, hoje os municípios gastam tudo que arrecadam. Com a União e os estados não é diferente. Praticamente toda a receita tem destino certo. 91% do dinheiro do governo federal, por exemplo, vai para despesas obrigatórias. A cada R$100, só R$ 8,30 podem ser gastos livremente. Uma das alternativas para aliviar a crise é permitir que o gestor use parte do dinheiro que tem destino certo em outras ações. É a chamada desvinculação de receitas. A DRU, no caso da União, e a DREM, no caso de estados e municípios. Com isso, os gastos dos governos seriam mais flexíveis, como os do Tiago. Se todo o dinheiro que entra tivesse já o caminho certo para ele ir, eu provavelmente estaria com as portas fechadas, porque eu preciso, às vezes atrasar uma conta aqui para pagar uma outra coisa, até mesmo para reinvestir. No Congresso, há várias propostas que flexibilizam a aplicação do dinheiro. E aí está o medo de muitas pessoas, porque nesse bolo há projetos que mexem nos recursos destinados à saúde e à educação. Com a proposta de retorno da DRU, a União só aplica apenas 18%, ela fica desobrigada a não ter que aplicar esses 18% em educação. A desvinculação seria uma ameaça à execução do Plano Nacional de Educação. Está faltando posto de saúde, com hospitais deficitários. Então, num momento como esse, a gente está retirando o recurso da saúde e da educação. Por isso, nós vamos encaminhar contra. Essas áreas não serão prejudicadas pela DRU. No caso dos estados e municípios, a DREM, também não exercerá nenhum impacto para as áreas da saúde e educação. O PSB já havia se manifestado de forma favorável tanto à desvinculação das receitas da União, a DRU, como também às desvinculações das receitas dos estados e municípios, a DREM, para criar uma ferramenta de gestão mais ágil, mais eficaz para estados e municípios. Uma das propostas permite que a União use livremente 30% de contribuições e taxas de fiscalização.
A mesma porcentagem se aplica a estados e municípios, no caso de taxas e multas administrativas, além de impostos. A matéria, tal como foi apreciada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, nos atende parcialmente. Se 30% da taxa de iluminação puder ser utilizado para resolver problema de folha de pagamento, nos ajuda bastante. Você confere essa reportagem completa no Município Brasil. A edição de julho estreia amanhã, às 8 da noite, com reprise no domingo às 8h30 da manhã e às 4 da tarde. Não perca! Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela audiência, boa tarde e até o nosso próximo encontro.